Boa noite às pessoas que vão me acompanhar. Antes de iniciar a minha intervenção pertinente a esse livro, Desigualdade, o que pode ser feito, do autor Anthony Atkinson, eu peço para as pessoas que me conhecem, que me acompanham via Facebook, que faça a sua inscrição no nosso canal Coletivo Solte a Voz pela Emancipação. Esse canal ele tem um propósito de trazer vários assuntos. Claro, a minha raiz é aqui na cidade de Itapecerica da Serra e sempre vai ter uma relação. Pois bem, este livro, Desigualdade, do Anthony Atkinson, que você pode encontrar numa livraria de R$10, pelo menos eu encontrei este livro num shopping, né? E o tema, eu me interessei e ao dar uma folheada, eu tentei buscar algo com o meu cotidiano. Então, assim, essa ideia de classes sociais, que elas existem, eu acredito nisso, inclusive que há uma luta de classes, por mais que professores, cientistas políticos, de uma versão focada na chamada direita, diga que não, eu acredito que existe uma luta de classe, até porque eu estou no meio dessa luta de classe. Eu moro numa cidade que é totalmente diferente de uma cidade que tem uma renda per capita bem maior que a nossa, né? Um orçamento bem maior. Então eu vou sofrer as necessidades de uma cidade pequena que tem uma arrecadação em relação a uma cidade grande. Tá? A nossa cidade arrecada milhões, você tem cidades que arrecadam bilhões. Então, é necessário uma reflexão sobre essa questão de classe. Porém, eu não faço essa ideia de classe A, B, C, D. Na minha avaliação, e lendo livros como esse, Desigualdade, eu percebo que onde eu moro, na rua que eu moro, encontra-se várias classes sociais, numa rua de 150 metros. E mesmo numa rua que fez parte de uma ocupação, que era terreno da prefeitura, as pessoas ocuparam, você encontra nessas áreas casas de 3 andares, com 2 carros na garagem. Mas continua sendo uma área invadida. Então, assim, a minha reflexão é que na rua em que eu vivo, né, existem várias classes sociais. O padrão aquisitivo varia e varia muito. Você tem pessoas que sobrevivem com o auxílio do governo, por exemplo, e outras que ganham 3, 4 mil reais, né, ou um pouco mais, mas que continuam morando ainda, talvez por uma opção, né? Esse livro aqui, ele diz o seguinte, e por que eu estou falando sobre ele hoje? Porque eu relacionei com uma ação que eu presenciei, né? Que na verdade eu fui fazer uma compra no supermercado e vi algo fantástico para eu relacionar com o livro. Ele diz o seguinte: o acadêmico lendário prudente racha a armadura e se atira à multidão. Fantástico essa frase. É a ideia de sair da zona de conforto, dessa poltrona e se atirar, né, na realidade. E eu fiz isso. Estabelecendo uma lista de propostas concretas, inovadoras e convincentes, cujo objetivo é demonstrar que sempre existem alternativas e que a batalha pelo progresso social e pela igualdade deve ser retomada aqui e agora. Tá? Essa ideia de vamos fazer, não vamos esperar acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mais ou menos por aí o caminho. Né? Então, vamos fazer algo, mas vamos discutir. Evidente que o autor, o Anthony Atkinson, ele está falando de algo macro, né? Está falando de um governo nacional. Mas o que pode ser feito num governo municipal e como que é a realidade de quem está na base? Então, por exemplo, eu fui dentro dessa linha que ele está falando, que tem que ser feito, inclusive ele fala de auxílio, quer dizer, o auxílio ele não deve ser algo eterno, ele deve ser algo urgente, até conseguir um emprego. Então, o emprego deve estar na ordem do dia. Um governo municipal, por exemplo, ou nacional, enfim, ele
esse governo tem que estar preocupado, a sua ordem do dia tem que ser a geração de trabalho, para que a população não fique dependente tanto desses auxílios ou mesmo dos políticos mal intencionados. Porque no Brasil, a pobreza ela virou um negócio. Mesmo figuras que saem da chamada periferia ou da classe pobre, por exemplo, Lula fez um casamento rico no bairro nobre, etc. Ele pode, que ele tem. Sim, mas vamos discutir a origem. Porque ele resolveu o problema dele. Mas, e os outros? Tem até um livro aqui, agora não consigo encontrar esse livro, mas outro momento eu vou achá-lo, que é a ideia a favela venceu, né? Analisando este livro aqui, que o autor é um economista, eu percebo que a favela foi cooptada, e pior, ela foi cooptada pelo crime. Tá? Mas o que eu quero dizer em relação ao livro da desigualdade? O que pode ser feito? Por exemplo, essa manga, comprei agora, ela está datada, ela estava no carrinho de refúgio. Refúgio significa que ou amanhã ou depois já jogam fora. Por quê? Está datada do dia 20 e tem a validade até o dia 22. Mas como eu estou vendo que ela está deteriorada, talvez ela não resista até amanhã, à tarde. Então ela está no carrinho de refúgio. Mesmo assim, ela custou R$1,03. Então, quando eu analiso o livro, e é isso que eu tentei, em um momento, explicar para os alunos, e hoje eu vi uma matéria que aumentou a evasão escolar, quer dizer, mais alunos saindo da escola sem terminar o ensino médio. E a desigualdade e essa manga que eu acabei de comprar num carrinho de refúgio, que provavelmente amanhã ou depois iria para a vala, ela está saindo R$1,03, mesmo sendo refúgio. O quilo estando aqui R$2,29. Não sei se é bem, eu acabei não olhando a prateleira da fruta boa, né? Fui no carrinho de refúgio. Mas aqui está falando preço quilo, né? R$2,19. Bom, essa manga ela saiu por está falando que tem 470 gramas, né? R$1,03. É caro isso. É muito caro. Então, ao discutir o que pode ser feito para combater a desigualdade, e analisando o livro e a minha realidade, quer dizer, essa manga que estava no carrinho de refúgio é um preço absurdo. É claro que a manga boa está bem mais cara, né? Essa pesando quase 500 gramas, R$1. Isso é um absurdo. Isso deveria ser discutido. E aí fala assim, no Brasil as pessoas estão passando fome. Não, nós temos um problema administrativo, porque o livro do Anthony sobre desigualdade, ele vai discutir economia. Quer dizer, por quê? Quer dizer, hoje está colocando um preço que eu acredito que é um absurdo, que poderia ser centavos. Tá? Tem uma outra aqui que eles colocaram 96. Mas ela continua, você tem um outro lado que dá para aproveitar, esse lado aqui não, 96 centavos. Mesmo assim, ainda estão caras. Tá? Num país que tem mais de 15 milhões de pessoas vivendo de auxílio. Tá? Então, nós deveríamos ver, o governo deveria ver essas coisas aqui. Resolver isso. Doe! Nós temos um país que, antes dessa fruta chegar no supermercado, ou mesmo no Ceasa, né? Na verdade, no Ceasa, 50%, 45% estragam por conta de falta de armazém, a forma como foi transportada. Então, nós temos hoje um número muito alto de frutas que se estragam antes de chegar no Ceasa, e que dirá quando chega no mercado. Por isso que ela acaba saindo esse valor, uma fruta que está deteriorada, que tem aí 1 dia e meio, no carrinho de refúgio, que ela já saiu da prateleira dos produtos razoáveis para o consumo, mas está lá para o refúgio. Interessante. Lógico que eu fui pegar. Né? Eu quero chupar uma manga, não vou chupar a manga toda, vou pegar essa daqui. Corta metade e toma outra. E isso deveria ser discutido no âmbito nacional. Por que uma
uma fruta que está no cesto de refúgios, vai ser jogada daqui um dia e meio fora, ela está custando R$ 1. Não poderia ser um preço de 10 centavos, ou mesmo doar isso? Quando eu falo 10 centavos, é porque a ideia é de mostrar para as pessoas que elas não devem viver da esmola do Estado, que elas devem trabalhar e comprar, e o governo tem que ter preocupação com o preço e abaixar os preços, para não viciar a população nessa ideia de receber apenas, né, sem o trabalho. Então nós temos que trabalhar a consciência. Essa é a discussão que eu faço hoje, através do livro da desigualdade, e se inscrevam no canal.